em certa medida, eu acho que esse painel ele é um desdobramento dos dois painéis da manhã, em particular o último, porque ele vai olhar, foca o nosso olhar sobre um campo específico da chamada sociedade civil, né, o campo nosso conhecido como das ONGs, se é que a gente ainda se reconhece exatamente nesse campo. Talvez essa seja a primeira provocação, né? Acho que é importante destacar, talvez, que a própria gramática dos direitos humanos, como acho que o Oscar tocou um pouco hoje na fala dele, ela passou a integrar a narrativa, o discurso, o olhar desse campo, e eu estou pensando muito o campo que está em torno, dentro da ABONG, da Associação Brasileira de ONGs, na década de 90 mesmo, né? Eu, antes de me preparar para essa mesa, eu fui olhar um documento fundador nosso, né, que muitos de nós que somos dinossauros de meia-idade, né, viveu uma experiência no início da década de 90, que foi uma conferência internacional sobre desenvolvimento e cooperação internacional, que tá na base da Assembleia Fundadora da BONG. Então, nessa conferência, participaram cerca de 300 e poucas organizações, muitas delas estão aqui, e eu fui olhar os anais desse livro, né, e eu não encontrei praticamente nenhuma menção à ideia de direitos humanos, né? Muito interessante, né? E essa conferência foi em 1991, se eu não estou enganado, foi logo às vésperas da Rio 92. Logo a seguir, nós tivemos o ciclo social de conferências da ONU, inaugurado com a Rio 92, e todas as que vieram a seguir, até, pelo menos, teve outras depois, a de Durban, contra o racismo, e houve uma profunda mudança, eu acho, na maneira como as organizações passaram a incorporar a agenda de direitos humanos no seu trabalho. Então, acho que isso é um ponto interessante, porque acho que ela significou um instrumento importante para o trabalho de mediação, articulação, inovação, mobilização, da qual essas organizações tiveram um papel importantíssimo ao longo desses 20 anos, ao ponto de algumas pessoas se referirem às ONGs como a espinha dorsal, quase, da sociedade civil brasileira, que é outra pergunta, né? Se ainda podemos dizer isso. Agora, o fato é que os grandes momentos em que a chamada sociedade civil brasileira esteve um papel de grande protagonismo, a gente encontra essas organizações na origem. A Rio 92, né, mais à frente a campanha da fome, depois o Fórum Social Mundial. A própria ideia de rede, né, nasce nesse contexto, nasce desse universo, que hoje se fala muito, todo mundo usa a ideia da rede, mas ela nasce aí com as experiências preliminares das redes de organizações na América Latina, né, Mário Padron e tantos outros que fazem parte dessa só para recordar um pouco, assim, que tem muito do nosso vernáculo, fala-se isso, hoje, de sociedade civil, tem na origem esse campo. Então, é muito perturbador, aí não só para nós, porque acho que isso é um fenômeno que também afeta as outras instâncias, né, das instituições, mas para nós é muito perturbador a gente perceber que há uma desconexão, que há um certo descolamento entre esse campo tão importante na estruturação desse mundo da sociedade civil, dessa ideia, desse conceito, dessa força, e o que hoje aparece como sociedade ativa, viva, participante, inovadora, etc, etc. Então, essa é uma questão interessante. Talvez só para concluir, um pouco do debate da manhã, me vieram 3 ideias. Uma de mais ampla, que é uma pergunta que eu coloco para nós na Anistia Internacional também. Afinal, qual é o grande desafio hoje para quem quer promover uma agenda de justiça, né, no Brasil? Eu acho que é equacionar
né, ou resolver ou dar um tratamento à equação desenvolvimento, democracia e direitos humanos. Eu acho que a gente precisa desenvolver uma leitura, uma análise, que naquela conferência lá de 90, 91, a gente falava só em novos paradigmas de desenvolvimento. Eu acho que hoje trata-se de equacionar isso no marco do desenvolvimento, democracia, desenvolvimento e direitos humanos. Eu acho que isso é um grande desafio. E dentro disso tem alguns temas, algumas áreas que são muito importantes, que talvez eu desconfio que nós não tratamos com a profundidade, não abraçamos com a radicalidade que ele contém. Acho que isso apareceu hoje na parte da manhã, eu só vou enunciá-los. O primeiro é o tema da autonomia desse campo, em relação ao Estado e em relação mesmo a outros interesses na sociedade. Eu acho que isso é um enorme desafio para nós hoje. A década de 90, em particular os anos 2000, foram muito duros para esse campo, em particular no que diz respeito às dificuldades de ordem financeira, de financiamento, que talvez tenha sido uma área que nós entramos muito tarde, né? Perdemos muitas oportunidades aí. E isso, e por outras razões também, uma certa ambiguidade na nossa relação com o Estado, especialmente desde o governo Lula. Acho que tem como provocação que deixar isso, porque eu acho que o tema da autonomia desse campo, que sempre foi muito importante, né? Ele hoje está em questão, ou se apresenta como um dilema combinado por uma dimensão política e por uma dimensão financeira. Outras duas áreas que eu acho que são fundamentais e que talvez a gente precise olhar com mais profundidade, é a questão do racismo e a relação do racismo com a violência que atravessa as relações sociais e as estruturas de poder no Brasil. Eu estou entre aqueles que acreditam que nós não enfrentamos com a profundidade e a radicalidade que merece a questão do racismo. Nós avançamos um pouco mais recentemente na questão das cotas, mas ficamos ali. Então, eu acho que esse permanece sendo uma questão que nos afasta, que faz parte do distanciamento que hoje nós sentimos em relação a esses novos movimentos. E o outro tema, que também está intrinsecamente relacionado a esse, é o da segurança pública, na minha percepção, que apareceu em algumas falas aqui, apareceu, sobretudo, através da vertente da violência policial e da violação de direitos das forças policiais, mas ele é muito mais amplo do que esse, e ele é um tema que também entrou muito recentemente apenas na nossa agenda democrática, na agenda da democracia, como tema do campo dos direitos. Então, assim, como provocação, e trazendo um pouco, nós já falamos da manhã, eu acho que essas são coisas que, nessa equação democracia, desenvolvimento e direitos humanos, precisam ser tratados.